né, que entendesse que precisa fazer essa pergunta. Olha, irmãos, muita gente teria um encontro com Jesus, porque as pessoas vivem aqui e agora. As pessoas vivem o momento. Eu estou falando mais do ímpio, né? Porque você já está aqui, você já encontrou com Jesus, né? Mas o ímpio, ele quer viver o agora, o momento. Ele não sabe o que vai acontecer depois. Mas se ele pudesse, ele faria também essa pergunta. Então, na verdade, as pessoas querem resposta para tudo. E as pessoas no mundo, elas se preparam para tudo. Mas esse rapaz, ele se preocupou com o mais importante. O que aconteceria? Como seria? Né? Então a pergunta que ele faz para Jesus é: mestre, o que farei para ter a vida eterna? É uma boa pergunta, mas não somente uma boa pergunta. Ela para mim, a pergunta mais importante que existe na vida. Amém, irmãos? Então eu quero compartilhar com vocês. Meditei bastante sobre essa passagem, né, hoje, cedo. E eu penso o seguinte, que você e eu, nós temos muito a aprender com esse rapaz aqui. Nós temos muita coisa para aprender com ele, né? E a primeira coisa que eu coloquei aqui é que, olhando para a vida dele, olhando para o desenrolar da história, não adianta só você saber como que faz para ter a vida eterna. Isso não resolve, só isso não resolve, né? Não é o suficiente. Muitas pessoas até já sabem disso, né? Mas existe uma decisão a ser tomada. Ele vai e faz uma pergunta e Jesus responde para ele, né? E na resposta do Senhor era necessário agora ele tomar uma decisão. Por quê? Porque Jesus disse: olha, Jesus falou: você conhece os mandamentos? Conheço. Você conhece a lei? Conheço. E obedeço tudo desde adolescente. Então nós aprendemos o seguinte: que você não é salvo, você não tem a vida eterna porque você obedeceu tudo. Porque na verdade era uma grande mentira, né? A Bíblia diz que ninguém obedeceu tudo. Jesus sabia, Jesus também não quis mostrar o quanto ele estava errado, mas Jesus queria mostrar para ele o que realmente deveria ser feito para herdar a vida eterna. Porque o camarada, as pessoas hoje ainda querem viver baseado na lei, né? E você sabe que você não consegue, você não, por mais esforço que você faça, você realmente não vai corresponder. E isso é um grande engano. É por isso que Deus mandou Jesus, porque eu e você, nós não conseguíamos obedecer. Esse rapaz, na verdade, ele mentiu na cara dura para Jesus. Ele mentiu. Por quê? Porque a vida eterna, a salvação, não depende de um homem. Não depende de você. Você não pode chegar diante de Deus com esse atrevimento, né? Dizer: olha, eu obedeço tudo. Até agora, fiz tudo certinho. Você não fez. Sabe, a vida eterna depende do que Jesus fez por mim e por você. Amém, irmãos? Depende do sacrifício que já foi feito, né? Então você não ganha, aliás, você não conquista, você ganha. Você recebe gratuitamente, né? É de graça. Então, e outra coisa, você não encontra em lugar nenhum Jesus pedindo nada para ninguém, como ele pediu para esse jovem, para ir e largar tudo. Você sabe por que Jesus pede para esse jovem? Esse jovem também não era um bandido, não era um mau caráter, era uma pessoa de bem. Era uma pessoa que se esforçava, ele só mentia um pouco, né? Porque ele falou que obedecia e nós sabemos que ninguém obedece. Os irmãos estão comigo? Então Jesus, ele revela para ele depois, e Jesus ali ele é pontual, porque ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração, e o que Jesus fala para esse jovem não é para todo mundo, ele fala somente para ele, porque Jesus sabia o que prendia o coração daquele jovem. Sabe, queridos, eu creio que na nossa caminhada com o Senhor sempre vai nos confrontar naquilo que prende o nosso coração. Tem coisas que prendem o nosso coração. Jesus, ele quer ser o Senhor de tudo na nossa vida.
Amém? Ele quer o Senhor, ser o Senhor completo, né? Ele quer que você tenha um coração decidido. Amém, irmãos? Não pode. O Érico ministrou aqui, ele falou que busque primeiro o reino. Ele disse que Deus não ignora o secundário, né? O que vem em segundo, terceiro, quarto lugar, não. Mas ele diz que existe algo que é primeiro, e primeiro é o reino, né? Primeiro é o reino. E nós estamos num tempo, irmãos, onde nosso coração não pode estar dividido. Um coração dividido pode te afastar da melhor oportunidade da sua vida. É muito triste quando eu leio esse texto. Uma vez eu vi, acho que o Ada ministrou no encontro, a abertura do encontro, e ele falou sobre aproveitar oportunidades. E ele citou, e desde então eu peguei isso, eu sempre começo falando sobre isso também, o encontro. E ele falou de Zaqueu, porque Zaqueu é alguém que também tinha uma vida financeiramente muito boa, mas ele olha para si, ele vê a necessidade. Ele vê, porque Zaqueu, se você estuda a história, você percebe que Zaqueu era aquele cara que ele não era aceito, ele era rejeitado, ele era criticado, ele era zombado, ele era excluído. As pessoas não gostavam por causa da profissão dele. Ele era um coletor de imposto, e ele pegava o imposto do seu povo para o Império Romano. Mas naquele dia que Jesus está indo na cidade, Zaqueu então decide subir numa árvore cheia de espinho, se humilhar e tomar a decisão de encontrar com Jesus. E ele queria conhecer Jesus. É interessante, porque as outras pessoas, a multidão, eles estavam ali por interesse, eles queriam um milagre, eles queriam uma bênção, mas a Bíblia diz que Zaqueu queria conhecer Jesus. E naquele dia Jesus chega ali, olha para cima e já sabe até o nome de Zaqueu, e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou para a sua casa. E ele recebe Jesus na sua casa, e é uma experiência maravilhosa. É maravilhoso isso, irmãos, mas quando você olha para esse jovem, você percebe, depois de uma conversa com o Senhor da vida, você percebe ele dando as costas para Jesus e se ausentando e indo embora. É muito triste você ver alguém tomar essa decisão. É muito triste quando você percebe que alguém deu as costas para Jesus, né? E esse jovem, o que levou ele a isso foi exatamente um coração dividido. E um coração dividido, ele pode te levar a decisão muito equivocada na sua vida. Amém, queridos? Nós falamos aqui esses dias não lembro, não sei se foi na imersão, mas nós falamos daquele homem que descobriu, ou foi no jejum, que descobriu uma grande pérola num lugar. Foi no jejum? Capítulo 2 do jejum. E ele vendeu tudo que tinha e comprou aquele lugar, comprou aquela pérola. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Porque ele não teve dúvida, ele não ficou dividido, ele não ficou pensando se ia dar certo, se não, se aquilo era o certo a fazer. Ele não duvidou de nada, ele simplesmente abriu mão de tudo. Ele abriu mão de tudo para adquirir aquela pérola. Amém? Mas esse rapaz, quando você olha aqui, a Bíblia diz que ele saiu contrariado. Contrariado. Já viu uma pessoa contrariada? Tem também outras palavras, né, para falar, para dizer dessa pessoa. A pessoa que saiu remoendo os seus pensamentos, saiu emburrado. Ele saiu emburrado, né? Muita gente vive assim, vive emburrada, né? Eu não entendo Deus, eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei o que Deus está fazendo na minha vida, com a minha vida, o porquê que aconteceu tal coisa. A pergunta de Jesus para ele caiu assim como uma bomba, porque ele falou: desfaz tudo que tem, vende tudo que tem e dá aos pobres, né? Então as pessoas vivem contrariadas porque eles acham que Deus quer demais. Eles acham que é muito sacrifício. O que Deus pede é muito alto, o preço é muito alto. E quando eu olho para esse jovem, eu falo: puxa,
Ah, se ele soubesse, porque Jesus um dia falou para a mulher samaritana: se você soubesse quem que está falando com você e quem que está pedindo água, você me pediria e eu te daria água viva. Jesus fala para aquela mulher, né? E se aquele jovem soubesse quem estava ali diante dele, irmão, ele não teria nenhuma dúvida, ele largaria tudo, né? E nós criticamos esse jovem, né? Nós falamos: como é que pode? Que oportunidade, como que ele perder, sabe? Jesus diz: vem e segue, mas agora desfaz tudo que você tem. Como eu falei para você, Jesus falou isso porque o coração dele era preso. Tudo aquilo que prende o seu coração não vai servir para você andar com Jesus. Vai te impedir o teu caminhar com Jesus. Jesus então disse para ele: olha, larga e vem. E nós até criticamos, mas às vezes nós temos dificuldades. E ele não manda largar tudo. Às vezes é uma oferta que você vai dar, é um dízimo. Você fala: é muita coisa, é 10%, é muito dinheiro. Que se poderia fazer? Poderia alimentar muitos pobres, né? Aí Jesus fala para Judas: você vai ter sempre pobre com você. Sempre vai ter. Você quer ajudar pobre? Você vai ter muito serviço, porque tem muito pobre. Jesus nunca impediu você de ajudar os pobres. Mas o problema é que quando nós somos desafiados por Deus para fazer algo que realmente é o que Deus quer para a nossa vida, o nosso coração fica dividido. Amém, querido? Sabe, o que Deus pede de você, a proposta de Deus não é para destruir você, irmão. A proposta de Deus para aquele jovem não era para arrebentar com a vida dele, era para ele estar com Jesus. Olha, desfaz de tudo e vem. Então quando Deus te chama, Ele não quer acabar com você. Verso 21, põe aí, Jefferson. Verso 21. É interessante, porque no verso 21, olha o que diz. Quando Jesus começa a explicar para eles, Jesus olhou para ele e o amou. Jesus olhou para ele e o amou. Isso é um princípio fundamental. Você só larga tudo quanto tem, né? Quando você recebe a revelação de quanto você é amado. Você só larga o mundo, você só larga as coisas, você só larga aquilo que te impede de estar com Deus, quando você realmente receber essa clareza. Então, antes de Jesus falar para ele, dizer para ele e chamá-lo, Jesus o amou. Sabe, Jesus, ele não desafia você a andar com ele, a largar muitas coisas porque ele te detesta, porque ele te odeia. Não, ele faz isso porque ele te ama. Amém, irmãos? Ele faz isso porque você é amado. Você acha que se Jesus o ama, Ele vai fazer uma proposta para destruir a sua vida? Você acha que Jesus ia fazer isso? Você acha que Jesus queria transformar ele num miserável? Né? Pedir para ele, né, que largasse tudo, olha, larga tudo, para que ele fosse um mendigo, para que ele fosse um desamparado, alguém que não tinha nada. Querido, deixa eu falar para você, quando o Senhor te chama para mais perto, quando o Senhor te chama para andar com Ele, você precisa ter certeza de uma coisa: Ele tem um plano muito superior ao que você pensa. Ele tem um pensamento, o que Ele quer fazer é muito maior. Eu já fui desafiado a largar coisas, né? Mas eu digo para você, não me arrependo nem 1 milímetro. Não me arrependo. Eu não sei exatamente o propósito de Deus com essa palavra de hoje, mas eu quero dizer para você que esse é um tempo que Deus tem nos desafiado a largar muitas coisas na nossa vida. Amém? E eu digo para você que às vezes não é coisas que são pecaminosas, são coisas que simplesmente nos neutraliza, são coisas que nos enfraquecem, coisas que nos afastam de Deus, coisas que te deixam indiferentes, coisas que te deixam viver natural, coisas que não deixam você avançar, não deixam você... Né? E nós vimos isso, muitos exemplos na Bíblia.
Homens de Deus que largaram coisas porque foram chamados por Deus. Falei ontem na capacitação com os irmãos, eu falei de Abraão. Porque Deus tinha algo muito grande, poderoso para fazer na vida de Abraão. Mas a Bíblia diz que por duas vezes, Abraão teve que fazer decisões muito importantes na vida dele. A primeira vez foi em relação não sei se é a primeira, mas teve uma vez que foi em relação ao seu sobrinho Ló. Outra vez foi em relação ao filho dele. E filho é algo legítimo, né? Algo legítimo. Mas ele teve um filho com a serva, e aquele filho não era a promessa de Deus. Você conhece a história? Ele já estava velho, a sua esposa também. Então um dia a esposa dá essa ideia, diz: olha, eu já estou velho, você está velho, então vamos fazer o seguinte, você tem um relacionamento com a minha escrava, e o filho que nascer dela será o nosso filho. E foi um grande erro. Por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa para ele. Sabe, queridos, e Deus não esquece da promessa que Ele faz. Deus cumpre a promessa que Ele fez para você. Não vai depender da tua forcinha, do teu jeito. Você dá um jeito. Sabe, irmãos, é uma tragédia quando nós queremos dar um jeito para que as coisas aconteçam. Se você quer fazer as coisas do seu jeito, dando um jeitinho, deixa eu falar, não vai dar em nada. Porque a Bíblia diz que passou um tempo, a mulher de Abraão, a Sara, realmente ficou grávida e teve um filho, e esse era o filho da promessa. O outro já estava grandinho, já tinha 13 anos, e a esposa de Abraão percebeu que o garoto de 13 anos estava enciumado e começou a ter muitos problemas, e ela fala para o seu marido: olha, manda esse menino embora e manda a mãe dele também embora. E quando Abraão vai orar, Deus fala assim, ele fala para Deus: Deus, o que eu faço numa situação dessa? Deus fala para ele: olha, faz o que sua mulher está falando, manda embora. Esse foi um momento na vida de Abraão, né? Então aquilo que você faz do seu jeito, ao seu modo, sem consultar a vontade de Deus, isso depois vai te trazer prejuízo. Isso depois você vai perder muito tempo. Você vai atrasar muitos processos na sua vida. Amém, irmãos? E outro momento foi quando ele vivia ali com seu sobrinho tinha vindo com ele de muito tempo atrás, quando Deus falou para ele: olha, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele traz o sobrinho dele. Mas Deus falou para ele não trazer a parentela. Sabe, queridos? E aqui que eu falo para você que existem coisas que você está carregando. Parece ser boa, parece ser proveitosa, mas tem coisas que para Deus cumprir o propósito é necessário você largar. É necessário você se separar dessas coisas. É necessário que essas coisas passem a não ter importância para você. É necessário que você enxergue, que você peça ao Senhor para abrir os seus olhos, para perceber. Às vezes são coisas pequenas. Eu falei ontem para os irmãos, a primeira palavra que eu ministrei, a palavra que Deus me colocou no meu coração é sobre afiar o machado. E afiar o machado fala de uma preparação para algo maior, para que o trabalho seja eficaz, para que você seja frutífero, para que realmente produza resultado. Sabe, irmão, mas tem muita coisa que nos impede de afiar o nosso machado. Amém? Às vezes a indiferença, a frieza, às vezes a falta de interesse pelo reino, pelas coisas de Deus. Às vezes é não querer aprender. É uma das piores tragédias de uma pessoa quando ele não quer mais aprender. O que significa? Que ele estagnou, que ele não vai avançar, que ele estabeleceu o limite, que ele estabeleceu a tampa na panela ali, dali ele não passa, não vai, não avança, não passa daquilo. Amém, irmãos? E isso ele faz porque ele
ele não entende, ele ou não quer, simplesmente não quer tomar a decisão de que tem coisas que é necessário ser substituído na sua vida. Amém? É necessário você investir tempo na coisa certa, naquilo que realmente Deus quer que você invista. Onde que você investe o seu tempo? Investe o seu tempo. Onde você investe mais o seu tempo? Né? Eu tenho falado para os irmãos, falei no jejum. Nós lemos aqui pelo menos 2 livros por ano, né? Do jejum. Pelo menos o livro do jejum, né? Fora a Bíblia. Mas quanto tempo você investe em aprender, em ler, né? Em ouvir palavras, ouvir ministrações que vão te desafiar, que vão trazer clareza, entendimento sobre a sua vida. Mas às vezes a gente faz isso não é porque, nem porque não queremos, né? Nós fazemos isso porque nós pegamos nosso tempo e investimos em outras coisas. Às vezes é muito fácil você maratonar uma série, olha, tem até um nome bonito, maratonar uma série. Eu já tentei fazer isso algumas vezes, mas eu não passo de 2, 3 episódios, porque aquilo já começa a me causar algo assim, o Espírito Santo começa a ministrar no meu coração, e eu já abandono, já desprezo, falo, não, não é isso, não é isso. Quando você olha para aquilo, você percebe que não tem vida, só tem morte. Às vezes é algo neutro, é uma história apenas. Mas tenha certeza, não te leva para perto de Deus. É necessário largar. Então Jesus, quando falou das riquezas desses jovens, se for falar para mim e para você, talvez não seja riqueza, até porque nós não temos. Mas são outras coisas que também nos prendem, que também nos afastam. Amém, irmãos? Às vezes é um coração endurecido. Às vezes é uma... São coisas assim que para nós é até uma normalidade, mas se você pedir para o Senhor abrir os seus olhos, você vai perceber que são coisas que realmente não vão te edificar. Que lá na frente você vai olhar e vai dizer, realmente não era isso. Não era isso que Deus tinha para a minha vida, não era isso que eu queria. Eu perdi meu tempo, eu desperdicei o meu tempo. Então Jesus não pretendia transformar esse jovem num miserável. Mas concluindo lá, falando de Abraão, porque quando Abraão se separa, a Bíblia diz que ele se separou de Ló. A Bíblia diz então que depois disso ele sobe numa montanha. Deus manda ele subir numa montanha e Deus mostra toda a terra. E diz, olha, tudo isso eu te darei. Sabe, irmãos, tem coisas que Deus já separou para nós. Tem coisas que Deus já está pronta para você. Amém? Tem coisas que já está feita para você viver, para você desfrutar. Amém? Agora, o que Deus está trabalhando não é preparando, porque já está preparado. Deus está preparando o seu coração. Deus está abrindo os seus olhos. Amém? Deus quer que você enxergue da forma de Deus, da forma certa, da forma correta. Porque a pior coisa que tem também é você pegar a bênção de Deus e você inverter. Bênção de Deus. Eu falei aqui outro dia, quando o povo veio do Egito, eles trouxeram muito ouro. Mas quando Moisés sobe para o monte, fica 40 dias lá no monte, quando desce eles pegaram aquele ouro, que foi bênção de Deus, presente de Deus, e transformaram num Deus, num bezerro, que disseram que era um Deus que eles iam adorar. Então acontece isso também. Você pegar a bênção de Deus e transformar em algo que você vai idolatrar, e você vai ficar, dizer assim, deslumbrado com aquilo, e aquilo, em vez de ser bênção, se transforma numa maldição para a sua vida. Amém, queridos? Sabe, o segredo é que tudo na sua vida deve começar em Jesus e deve finalizar em Jesus. Tudo na sua vida deve ser Jesus. Ele é o centro. Ele deve ser o centro. Aleluia. Ele deve ser o centro. Eu quero ler ainda o próximo versículo, o 22, Jefferson. Glória a Deus. 22, diz assim: diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Mas volta no 21, por favor. Ele falou assim: vá,
venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro. Ou seja, Jesus não estava querendo que ele ficasse miserável, Jesus estava fazendo uma troca com ele. Olha, eu tenho algo muito bom para você, eu tenho algo melhor do que o que você possui, eu tenho para a sua vida. Eu gostaria ainda de ler, ainda no verso 28, avança aí, Jefferson. Hoje eu vou terminar o culto um pouco mais cedo, tá bom? 28 diz assim: então Pedro, aí passou um momento, esse texto aqui, se você ler o capítulo inteiro, você percebe que tem muitas, Jesus começa a falar do divórcio, né? Falando sobre o divórcio, depois fala sobre crianças, e depois Jesus fala sobre esse jovem, e por último, depois dessa conversa, aquele jovem vai embora, Jesus vai para casa com os discípulos, e então Pedro começou a dizer-lhe, porque Pedro viu aquela cena, Pedro viu ali o que tinha acontecido. E ele fala, e nós deixamos tudo. Pedro nem faz uma pergunta, ele só faz um comentário. Nós deixamos tudo para seguir-te. Aí Jesus no 29 fala para ele, respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, que eram terras, né? Por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já aqui, no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles perseguição também, né? E na futura, né? A vida eterna. Só até o 30 mesmo. E futuramente a vida eterna. Então, na verdade, como eu falei para você, o que Deus propõe para você, querido, o que Deus reserva para você, Deus não quer te empobrecer. Deus não quer que você fique miserável. Na verdade, Deus quer te dar provisão. Deus tem um futuro brilhante para você. Deus tem um futuro cheio de sucesso para você. Você precisa acreditar nisso. Você precisa confiar na vontade de Deus. Sabe, quando eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo colocou muitas coisas no meu coração. E uma das coisas é que quando você fecha o olho e você mergulha. Você larga tudo e você mergulha. Você entra realmente de cabeça na vontade de Deus. É quando você percebe que aquilo que está lá no mundo não serve mais. É quando você percebe que o mundo não faz parte mais da sua vida. E você troca tudo. E você larga tudo. Porque você confia que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita na sua vida. Então eu quero finalizar nessa noite dizendo para você desafiando você a confiar na vontade de Deus. Irmãos, eu não tenho dúvida de que o melhor de Deus na minha vida está para acontecer. A cada dia eu falo isso. Sabe, o Érico falou aqui que nós não temos o dom, nós não temos a ciência de conhecer nem um minuto à nossa frente. Nós não temos esse poder de saber o que vai acontecer amanhã. Amanhã você não pode nem estar aqui nessa terra, você não pode saber disso. Mas uma coisa nós podemos confiar na vontade de Deus. Você pode confiar que o que Deus tem para você é bom, é o melhor. Mas não é só confiar. É necessário também uma atitude, é necessário também uma disposição, porque o que Jesus falou, larga tudo e vem. Esse largar tudo e vem, querido, fala de um posicionamento de você confiar totalmente no Senhor. De você crer que o que vai acontecer na sua vida não depende do teu esforço, não depende da sua capacidade, não depende do seu emprego, não depende das coisas aparentes, mas que o que está para acontecer depende somente da bondade de Deus. Você precisa confiar na bondade de Deus. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento, que eu quero orar com você. Eu queria chamar os meninos aqui, queria que os meninos apagassem a luz, que eu quero, tem algumas coisas ainda que eu quero, antes de terminar, eu quero compartilhar com você. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles que andam na carne, pedir para os meninos apagar aqui, por favor, e os meninos virem aqui, por favor. Feche seus olhos. Aleluias. Oh Jesus, feche seus olhos.
Glória a Deus. A Bíblia diz que aqueles que andam segundo a carne, segundo o mundo, eles não podem agradar a Deus. E o que significa isso, pastor? Significa que mesmo você sendo crente, você pode viver uma vida agradando segundo o mundo. Você pode ver uma vida no padrão do mundo. E você é filho de Deus, mas você não agrada a Deus com a sua vida. Amém, queridos? E eu creio que esse tempo, uma palavra que Paulo sempre falou, e eu ministrei ontem também, eu creio que é um tempo de nós abrirmos os nossos olhos. Mas para isso eu peço que você feche seus olhos agora, naturais. Amém? Tempo de abrir os olhos. Ministrando ontem eu falei de um momento que esse filho de Abraão, mais ou menos 13 anos de idade, a sua mãe chamada Agar, eles iam, foram mandados embora por Abraão. Foram mandados embora por Abraão. E eles estavam indo embora e estavam indo por um deserto. Deserto, não tinha nada. E ali acabou a água. E talvez já muito tempo sem tomar água naquele deserto. E ela viu que o seu filho estava desfalecendo. E ela também estava desfalecendo. E ela colocou o filho no lugar e disse: olha, eu vou ficar longe dele para que eu não veja morrer, porque deve ser mais dolorido vê-lo morrer. E ela se afastou e ela orou a Deus. E a Bíblia diz, o texto é exatamente isso, lá em Gênesis 19, verso 21, diz assim que o Senhor abriu os olhos dela e ela viu um poço que estava ali. É interessante essa passagem, irmãos, falou muito quando eu preparava essas ministrações, Deus falou muito no meu coração, pelo seguinte, porque ali não está escrito que Deus cavou um poço ali para ela. Não é isso. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela para ela enxergar o que já existia. Eu quero dizer para você nessa noite, já existem coisas preparadas para a sua vida. Já existem. Aleluia, já existem. Eu quero declarar na sua vida, meu irmão, que já existem bênçãos prontas, estabelecidas por Deus. Mas nós não estamos vendo porque os nossos olhos estão no lugar errado, estão com foco errado. Nós estamos vendo outras coisas, sabe? Mas a Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos daquela mulher e ela viu o poço que o Senhor mostrou para ela. Eu falei também de uma passagem que o rei da Síria sempre estava preparando, armando um ataque a Israel. Eles preparavam um ataque para uma cidade de Israel, depois para outra. Mas sabe, sempre que eles chegavam perto daquela cidade, havia um exército de Israel escondido atrás de um muro, atrás de um mato, atrás de uma montanha, e atacavam eles eram derrotados. E um dia o rei da Síria disse assim: como é que pode? O que está acontecendo? Tem um espião no nosso meio. E alguém disse: não é um espião, Senhor. O problema é Eliseu. Eliseu é o profeta de Israel. E tudo que a gente vai fazer contra eles, ele recebe a revelação. Eles já sabem, ele já se prepara. Eu quero declarar em nome de Jesus, irmão, chegou um tempo que o inimigo não vai surpreender você. Que o inimigo não vai pegar você sem preparação. Você vai estar preparado. A Bíblia diz: revestivos das armaduras de Deus para resistir no dia mau. Eu quero declarar em nome de Jesus, você não será surpreendido, porque os seus olhos estão sendo abertos nesse tempo. Aí ainda a história diz que um dia ele diz: então se o problema é Eliseu, eu vou atacar a cidade de Eliseu. Ele manda um exército. Quando amanhece o dia, um certo dia, o servo de Eliseu acorda cedinho e olha, e o exército está cercando a cidade. Ele chama Eliseu e diz: meu senhor, olha o que está acontecendo. Eliseu olha e simplesmente diz assim: oh meu Deus, abre os olhos do meu servo para que ele enxergue, porque havia um exército maior, um exército de Deus estava ao redor. E ali ele diz aquela famosa frase: mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos nesses dias, querido, para entender quem luta por você. Para
você manter firme a sua confiança, para você saber todos os dias, todos os momentos, o Senhor está comigo, o Senhor luta por mim, Ele está do meu lado, Ele não está contra mim. E se o Senhor é por mim, quem será contra mim? A palavra diz que naquele dia o Senhor cegou o exército inimigo. E alguém queria matá-los, e disseram: olha, vamos matar eles agora. Não, não vamos fazer isso. Trouxeram eles para dentro da cidade, fizeram um banquete. E uma multidão de soldados se converteu naquele dia, porque eles experimentaram, tiveram experiência com Deus poderoso e verdadeiro. Deixa eu falar, quando você começar a viver da forma que Deus quer que você viva, quando você sair de cima do muro, quando você se decidir, sabe o que vai acontecer? Outras pessoas também, através da sua vida, será impactada. Outras pessoas, através do teu testemunho, também vão conhecer o Deus que você conheceu. Sabe, querido, você tem um testemunho, você tem uma palavra para alcançar outras pessoas quando você tem os seus olhos abertos. Aleluia. Feche seus olhos. Deixe o Senhor abrir os seus olhos para muitas coisas importantes na sua vida. Deixe o Senhor abrir os seus olhos para o seu casamento. Talvez a forma que você enxerga o seu casamento esteja completamente errada. A visão do seu casamento seja distorcida. Seja uma visão completamente contrária à vontade de Deus. É o casamento onde não tem mais um cuidado um com o outro, não tem mais preocupação, não tem mais amor, não tem mais nem compaixão. No lugar disso existem outras coisas. Deixa eu falar, Deus quer abrir os nossos olhos para o nosso casamento. Deus quer abrir os nossos olhos para enxergar a nossa família. Deus quer abrir os nossos olhos para enxergar a igreja. O que é a igreja na nossa vida? Deus quer abrir os nossos olhos para enxergar o que é a célula na nossa vida. Deus quer abrir os seus olhos para enxergar coisas que estão erradas na sua vida financeira, para você estabelecer, para você arrumar, para você dar prioridade. Eu quero declarar que esse é um tempo de olhos abertos, em nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus, eu declaro a unção de Deus, que abre os seus olhos e que te faz ver, que te faz enxergar aquilo que Deus enxerga, aquilo que Deus quer que você enxergue. Amém? Levante a sua mão. Aleluia. Levante a sua mão para a gente orar. E ore dessa forma. Ore desse ponto de vista. Senhor, eu não quero trocar a sua presença por nada. Eu não quero trocar o Senhor por nada na minha vida. Todas as outras coisas, por mais importantes que sejam, elas terão apenas um segundo lugar na minha vida. Você pode declarar isso para o Senhor? Se isso é o que está no seu coração, declare. Se você entende isso, declare. Todas as demais coisas, por mais importantes que sejam, elas ocuparão apenas o segundo, o terceiro ou o quarto lugar, porque na minha vida o Senhor é o primeiro. Na minha vida o Senhor será sempre o primeiro. Aleluia. Não tenha medo, irmão, de atender o chamado do Senhor. Não tenha medo de atender os desafios do Senhor para a sua vida. Não tenha medo, não fique receoso sobre o que vai acontecer, se vai dar certo, se não vai. Simplesmente ouça o chamado. Aleluia. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus nós oramos. E eu declaro, Senhor, que esse é um tempo de os nossos olhos serem iluminados, os olhos do coração, os olhos do nosso espírito enxergarem a sua vontade, enxergar aquilo que o Senhor quer que vejamos. Ah, meu Deus, que não desperdicemos tempo, que não deixemos passar oportunidade, que não deixemos, ó Pai, ah, meu Deus, que o inimigo nos engane com outras propostas, mas que os nossos olhos estejam em Ti, que os nossos olhos sejam abertos para aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Ah, meu Pai, nos ajude, Senhor, nos ajude a enxergar. Abre os nossos olhos, Senhor. Eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero entender a sua vontade, eu quero ouvir a sua voz, eu quero seguir a tua direção, meu Pai. Vá orando, fala com o Senhor.
Aleluia. Oh Jesus. Aleluias. Oh Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado por essa palavra. Oh Jesus. Oh Deus. Sim, meu Pai. Oh Senhor. Só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Aleluia. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata. Aleluias. Oh Espírito Santo. Amém, queridos. Amém. Aleluias. Amém. Amém, queridos. Antes de terminar, eu quero falar de algo muito importante. É que vai acontecer nessa quarta-feira, dia 12, nós teremos aqui um evento com as crianças. A Kelly estará juntamente com a equipe de irmãs responsáveis, irmãos, né, responsáveis por esse evento, às 14 horas, dia das crianças, né? Então, que hora termina, Kelly? Das 14 às 17? São só 3 horinhas? É rápido, né? Então aqui vai ter muitas coisas, pula-pula, né, brincadeira, o que mais? Gincana. Não dá pra ouvir nada daqui. Teatro. Então tem muitas coisas. Amém, irmãos? Vai ser muito legal, muito bacana. E eu quero que você mobilize aí para trazer os seus filhos, trazer as crianças para esse evento, tá bom? E semana passada eu pedi uma oferta. Alguns irmãos levantaram as mãos, olha, eu quero. E eu falei, ó, irmão, não importa o valor, é R$5 ou R$10 ou 20 ou 30 ou 50, não importa, né? Quanto mais melhor, claro. Você pode contribuir só com 5, vai ajudar muito, vai ser muito bem-vindo. Amém? Então, poucos irmãos, muitos irmãos levantaram a mão semana passada. Muitos não estão aqui hoje, é claro. Mas poucos irmãos mandaram, né? Alguns já mandaram para você. Ah, glória a Deus. Então, para mim só um irmão, né? E outro irmão que falou aqui, dois irmãos aqui, que foi o Cícero e o Alisson, né? Que mandaram uma oferta. Já deu para você, né, o Cícero. Então, glória a Deus. Então, se você tiver uma oferta para ajudar também, dá um sinal também. Pode ser doação, né? É salsicha. Ah, tá. Então vai mudar os lanches, vai ser outras coisas. Então, os irmãos, procurem a Kerley hoje, tá bom? E abençoa esse projeto, em nome de Jesus, tá bom? Levante sua mão para o céu. Glória a Deus, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo, Senhor, por essa noite, por esse tempo tão precioso, por estarmos aqui na sua presença. Te louvo, Senhor, por cada momento, por cada louvor, pela sua presença manifesta nesse lugar, pela vida de cada irmão que aqui
esteve, Senhor. Eu declaro uma semana poderosa, cheia de vida, olhos abertos, Pai, olhos abertos para verem aquilo que o Senhor já tem preparado, Pai. Eu declaro em nome de Jesus, vida, vitória, bênção sem medida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe as suas vidas. Tenha uma semana vitoriosa.